Olá, boa noite a todos os companheiros que nos acompanham. Nós gostaríamos de deixar um abraço caloroso, embora não possamos estar fisicamente presentes, para os nossos companheiros do Centro Espírita Semeadores do Amor. Então, hoje nós iremos tecer alguns comentários a respeito da providência divina. Gostaríamos antes de fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechando os nossos olhos, tentando a conexão com o Deus interno, mergulhando na intimidade de cada um de nós, para dizer obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque o teu amor envolve os nossos corações. Obrigado, porque o teu amor direciona-nos. E gostaríamos de pedir, Senhor, que abençoe a nossa humanidade, que envolva os nossos companheiros, que proporcione, Senhor, às nossas famílias, aos nossos amigos, a todos aqueles que estarão ligados a cada um de nós, as bênçãos de saúde, de paz e de harmonia. Abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa a toda a humanidade que passa por momentos tão difíceis, mas seguro, Senhor, do teu amor e do teu olhar cuidadoso e carinhoso para com todos nós, é que lhe pedimos, permanece conosco. Abençoa-nos e dá-nos o teu amor, hoje para todo sempre, que assim seja. Então, vamos iniciar os nossos comentários. E é interessante notarmos que, a respeito da providência divina, Allan Kardec escreve um pouco no livro A Gênese, falando-nos então que para primeiro entendermos a providência é necessário entendermos alguns conceitos a respeito do que seria a onipresença e a onisciência de Deus. Então, para isso, ele vai utilizar-se de alguns comentários e contextos que foram exarados em O Livro dos Espíritos. E ele vai nos dizer, por exemplo, que lá no Livro dos Espíritos há a conceituação do fluido cósmico universal, que seria uma energia ou uma semimatéria que engloba todo o universo. Então, Allan Kardec vai nos dizer que este fluido cósmico universal emerge, então todos estamos imersos dentro dele. E ele seria o meio de transmissão para as ondas do nosso pensamento. Seria através dele que as energias dos nossos sentimentos, tudo aquilo que o dínamo gerador, que é o espírito, então, a sua inteligência, consegue plasmar. Então, é ali que funcionam, estes momentos de intercâmbio entre os pensamentos, entre as emoções. É dentro desse fluido cósmico universal que todos nós estamos ligados. Então, Allan Kardec vai falar a respeito desse fluido cósmico universal. E, de alguma maneira, em A Gênese, é como se ele nos dissesse que este fluido cósmico universal, além de funcionar para nos interligar, seria semelhante a essa presença de Deus. Então, é como se nós estivéssemos imersos em Deus. E ali, então, estaremos em contato constante com Ele. Todas as criaturas em contato com o Criador. É dessa maneira que Allan Kardec vai falar-nos sobre a onipresença e a onisciência de Deus. É dessa maneira, tendo o contato direto com toda a sua criação, que Deus estaria em todos os lugares e também teria condições de saber tudo o que acontece com todos os seres. É como se nós pensássemos hoje através da internet, da rede mundial de computadores. Sabemos, então, que todos, estando ligados dentro dessa rede, compartilhamos informações. Então, vocês agora estão ligados à internet, eu também. E através deste meio, nós conseguimos esta interconexão. Então, são dois pontos que se ligam através deste meio. Então, Allan Kardec tem esta teoria propondo-nos que a providência divina, a onisciência e a onipresença divina se processariam da mesma maneira, como se nós estivéssemos dentro deste meio e Deus tivesse a possibilidade, então, de saber
dos nossos pensamentos, das nossas intenções, através dessa maneira. Então, isso é importante para atendermos aos fatos da providência divina, para compreendermos como ela se processa entre as criaturas humanas. Então, entendendo este ponto e sabendo que Deus está conosco em todos os momentos, sempre em contato com as suas criaturas, Allan Kardec agora vai tratar a respeito da justiça. Porque quando falamos dentro da providência divina, nós entendemos essa providência como um auxílio de Deus. E sendo este auxílio, é preciso primeiro entender se há espaço dentro da lei divina para que ele se processe. É também o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, que Allan Kardec vai tratar-nos da lei natural. Ele vai dizer então que Deus, sendo justo, cria as leis que governam toda a natureza. E lá, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai dividir esta lei natural em dois grandes blocos. Uma parte, as leis materiais, aquelas que de alguma maneira são o escopo de estudo das ciências físicas, matemáticas, da química e da biologia. E de outro ponto, as leis morais. E estas leis, então, ele debruça-se sobre elas para tentar colocar-nos como a misericórdia divina vai atuar, como esta justiça vai atuar. E como ela, então, coordena a relação de cada um dos seres consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Então ali ele estabelece estas leis, colocando-nos então a justiça divina de uma forma muito clara. Esta justiça nem sempre tem sido compreendida por nós enquanto seres humanos. Observaremos que dentro dos aspectos teológicos, em alguns momentos Deus é colocado dentro de um caráter antropomórfico, ou às vezes carregando características físicas, em outras circunstâncias, características psicológicas de nós todos enquanto seres humanos. Então Deus é colocado, às vezes, como uma figura tendo paixões humanas. Em alguns escritos, mesmo em o Antigo Testamento, observaremos esta figura de Deus, que em circunstâncias tais vinga-se dos homens, sente-se afetado pela forma como eles o adoram ou deixam de adorar. Então, é um Deus que sente-se irado com a humanidade, é um Deus que sente ciúmes dos homens, é um Deus que em alguns momentos seria parcial, escolhendo alguns em detrimento de outros, e assim sucessivamente. Então, observemos o quanto a ideia da justiça divina tem sido mal compreendida por nós enquanto seres humanos. E observamos que, historicamente, este Deus ainda está presente em nós, mesmo tendo os seus primórdios em conceitos muito ancestrais. Ainda hoje nós dizemos, isso deve ser um castigo de Deus. Olha, isso está acontecendo para que ele aprenda através destes momentos, sofrendo as mesmas coisas. Então, é como se Deus sentisse prazer em nos fazer sofrer. É como se Deus ficasse feliz em ver-nos, então, passando por dificuldades. Quando vivenciamos este momento de pandemia, há alguns religiosos que logo no início alardearam que estas circunstâncias estariam ocorrendo no mundo como um castigo divino. Deus, então, estaria enviando para nós esta circunstância de enfermidade, uma calamidade mundial, porque os homens têm pecado. Então, observemos o quanto este Deus vingativo ainda está presente nas nossas consciências de hoje. Com Jesus, teremos uma figura de Deus totalmente diferente. Porque Jesus, então, nos dá a figura de Deus como um pai. Historicamente, dentro da comunidade judaica, machista, observaremos a figura, então, patriarcal como sendo aquela que guarda os requisitos da força, da austeridade. Mas Jesus coloca Deus como um pai amoroso. É alguém que congrega os fatores da rigidez, da lei, da seriedade,
com o amor e com a doçura. A doutrina espírita, no local, estando então na condição de cristianismo redivivo, a terceira revelação, vai colocar-nos que Deus é soberanamente justo e bom. Allan Kardec, entre os atributos da divindade, vai estabelecer que Deus carrega em si a justiça, mas carregará então também a bondade. E fazendo uma análise, nós conseguimos perceber que não existirá uma justiça perfeita que esteja dissociada da bondade. Nem poderemos acreditar numa bondade efetiva que estivesse dissociada da justiça. Então, as duas, o binômio justiça e bondade, completam-se para dar, então, a perfeição da lei divina. Coloca-se para nós de uma maneira tão adequada, tão bem intricada e encaixada, que chega-nos, então, a comover. Porque conseguimos compreender que se de alguns momentos Deus quer e, através das suas leis, estabelece que nós deveremos evoluir, Ele o faz através da bondade. Então, não é um Deus que castiga, não é alguém que manda provações para que nós soframos. São circunstâncias em que nós próprios escolhemos. São as nossas provas e as nossas expiações. Então, somos nós mesmos quem buscamos as circunstâncias felizes ou infelizes dentro da nossa vida. Não é Deus quem manda estas circunstâncias para nós. Observemos que o apóstolo Tiago escreve na sua epístola, dizendo-nos de uma forma com muita sabedoria, que Deus de forma alguma testa os seres humanos. Porque se ele precisasse testar, é que ele não saberia. Se ele não soubesse quem são os seres humanos, então ele não seria Deus. Então vejam de que maneira bem lógica o apóstolo nos coloca de que não existem testes, existirão circunstâncias para nos fazer evoluir. Deus não precisa testar as criaturas humanas. Ele sabe o que está em seus corações. Então, a proposta que a doutrina espírita nos apresenta é deste Deus justo e bom, trazendo então aquela figura de Jesus como sendo o Pai amoroso em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando avaliamos isso, conseguimos perceber que algumas circunstâncias e palavras que às vezes utilizamos, mesmo dentro dos arraiais espíritas, não estão condizentes com essa proposta. Então, ouve-se muito falar a respeito da lei de causa e efeito. Outros dos nossos companheiros falarão a respeito do karma. E estas duas conceituações não estão perfeitas ou adequadas para evidenciarmos a justiça divina. Observemos que o karma é uma palavra oriental e terá diversas significações dentro das doutrinas religiosas em que é adotado. Então, adotado dentro do budismo, dentro do hinduísmo, do jainismo e de outras tantas religiões orientais, ela terá significações um tanto quanto diversas. Mas, de uma maneira geral, poderíamos entender que o karma seria a ação direta de cada das nossas ações, das nossas atitudes. Então, acredita-se que para cada atitude que tomemos, essa atitude reverbera dentro do universo e retorna para nós, dentro das mesmas circunstâncias. Dentro da lei de causa e efeito, toma-se então um princípio da física newtoniana, onde Newton estabelece, estudando o movimento dos corpos e as suas forças, que para toda a força aplicada existe uma força contrária de mesma intensidade, mas de sentido oposto. E isso então dá o equilíbrio dentro da física clássica ou da física newtoniana. Então observemos que estas conceituações muito parecidas não conseguem abarcar estes pontos da justiça divina. Porque não é uma justiça equivalente dentro desses propósitos. Não significa que se eu faço um mal a meu irmão, terei que lá na frente sofrer este mesmo mal.
Então, se eu mato alguém, não significa que em outra encarnação eu terei que morrer da mesma maneira. Não significa que se nessa encarnação eu, por algum acaso, dou comida a alguém que necessita, isso significa que lá na frente alguém me dará comida. Ou que se hoje alguém me ajuda, é porque em outra circunstância eu ajudei alguém. Não são duas forças iguais dentro de um mesmo mecanismo e de sentidos opostos. Entre aquilo que fazemos e a consequência dos nossos atos, existirá sempre a misericórdia divina. Então é interessante analisarmos esses fatos para podermos pensar e falar de forma correspondente, entendendo que, em algumas circunstâncias, a lei de causa e efeito realmente se dá. Observaremos o quanto, dentro das circunstâncias do mundo, e mesmo o Espírito Emmanuel consegue esclarecer-nos a respeito disso. Ele vai nos dizer que, em alguns momentos, o Espírito não tem condições de escolher as suas provas. Ele não tem um amadurecimento espiritual para poder interferir dentro dos laços e das circunstâncias da vida. Então, esta lei da causalidade ou da causa e efeito ocorre em alguns momentos. Noutras circunstâncias, o amadurecimento espiritual da criatura consegue fazer com que ele compreenda as ações e, compreendendo-as, então, tenha a capacidade de modificar o seu futuro. Então não será necessário que ele passe pelas mesmas circunstâncias. E aí nós tomamos lá da epístola de Pedro, quando ele vai nos dizer que o amor cobre a multidão dos pecados. Entendendo que se nós amamos, não precisamos sofrer, não precisamos passar por aquela mesma circunstância, porque a lei não é esta lei de reflexo das atitudes, mas é a lei que trata da educação das criaturas. Então Deus se importa se nós estamos sendo educados, se nós estamos compreendendo a sua lei, não se vamos passar pelas mesmas circunstâncias, as circunstâncias iguais ou equivalentes daquelas que nós próprios provocamos. Uma vez entendidos a respeito da onisciência, uma vez compreendendo um pouco mais a respeito da justiça divina, temos a condição de entender agora a sua providência. A providência divina é a sua misericórdia. É aquilo que está entre o que fazemos e aquilo que acontece conosco. Então esta providência não será a exceção dentro das leis divinas. Não significa que Deus derruba as suas próprias leis, mas significa que a sua misericórdia encontra caminhos diferentes para que nós possamos aprender. São os caminhos misteriosos e maravilhosos que o amor de Deus tem dentro das circunstâncias e dentro das criaturas humanas, dentro das nossas vidas. Então, Deus está conosco em todos os momentos. E a sua justiça será sempre emulada pela sua bondade. Dentro desta bondade encontraremos a providência divina que cuida de cada um de nós, que não nos coloca dentro do universo para sofrermos, para que sejamos tristes, mas Jesus traz-nos vida e vida em abundância. Mas não será uma vida miserável. Uma vida de tristezas é uma vida de alegrias. Uma vida, então, exuberante dentro do amor e dentro das suas conceituações. Então teremos sempre a oportunidade de perceber que, por piores que possam parecer os cenários pelos quais passamos, os tempos podem parecer muito difíceis, a noite pode parecer muito escura, mas mesmo nestas circunstâncias existirá sempre a luz desta misericórdia divina, desta providência que estará tomando conta de cada um de nós. Madre Teresa de Calcutá, a grande religiosa albanesa, que, fundando as Irmãs de Caridade e atuando em diversos países do mundo com obras assistenciais, costumava dizer que esta providência era a forma como ela vivia.
Então há diversas histórias da trajetória de Madre Teresa entre as criaturas humanas que comprovarão esta misericórdia divina, essa providência. Então ela dizia: eu faço uma obra que não é minha, a obra é de Deus. E se é de Deus e Ele tem interesse em que a obra continue, Ele manda os recursos. Não precisa então que eu me preocupe com isso. Mas se por algum acaso os recursos não chegam, isso pode significar que Deus não estará contente com aquela obra. Então há circunstâncias que ficaram emblemáticas dentro da história das Irmãs de Caridade, atendendo a inúmeras pessoas, os desvalidos das ruas de Calcutá, aqueles que estavam a morrer nas ruas e eram levados então para receberem um pouco de comida, de cuidados, com alguns remédios com os quais a pudessem aplacar a dor. Em algumas circunstâncias, Madre Teresa dizia que estava ali apenas para dar uma morte digna àquelas pessoas, porque havia algumas circunstâncias em que nada era possível fazer. Então, era uma obra que vivia apenas da doação de outras pessoas. E por diversas vezes, esta obra esteve sem alimentos. Quando um dia, numa quinta-feira, uma das irmãs veio então falar com Madre Teresa. Madre, nós não temos alimento para os próximos dias. Temos apenas a comida para hoje. Amanhã é sexta e no sábado e no domingo, sendo o final de semana, é muito improvável que recebamos qualquer tipo de ajuda. Ela olha então para a irmã. Havia preocupação nos seus olhos, mas muito maior do que essa preocupação, havia a fé na providência divina. Ela volta-se para a irmã e diz: vá até a igreja, avise a Jesus. Avise a ele que nós estamos precisando de alimentos. Enquanto isso, avise as outras irmãs que vão servindo o jantar de hoje. O amanhã será cuidado por Jesus. A freira, então, sem saber exatamente o que fazer, acostumado com aquele jeito misterioso de Madre Teresa, faz então de acordo com as suas ordens. Vai até algumas das companheiras, diz então que servissem o jantar. Eram os últimos alimentos da despensa. E ela própria encaminha-se para uma capela. E ali faz uma pequena oração, pedindo a Jesus que pudesse então olhar por aqueles miseráveis. Ela retorna. À noite, então, entre os cuidados e algumas horas de repouso, as irmãs se desdobram. Na sexta-feira pela manhã cedo, para então um carro governamental na porta da instituição. O carro para e um dos homens que estava ali na frente do carro desce e diz então: o prefeito da cidade mandou entregar estes alimentos aqui. É porque as aulas no dia de hoje, isso era na sexta-feira, foram canceladas e estes eram os alimentos da merenda. Então, como não haverá aulas, este alimento provavelmente se perderia no final de semana. Ele mandou que trouxessem aqui para que pudesse alimentar algumas pessoas. A irmã não consegue acreditar. As preces haviam sido atendidas. E assim, então, o caminhão é descarregado, são servidas ali as alimentações e algum pouco é guardado na despensa. Durante todo aquele final de semana, todos comeriam muito bem. Na segunda-feira pela manhã, movida pela curiosidade, a irmã começa a perguntar em um ou em outro lugar por que as aulas haviam sido canceladas na sexta-feira. Não era feriado, não havia nenhuma data importante ou comemorativa naquela ocasião. E ela fica indagando, mas por que justamente naquele dia as aulas foram canceladas? E aqueles alimentos acabaram parando entre aquelas pessoas que tanto necessitavam. Ela pesquisaria durante uma semana e até hoje não sabe o que aconteceu. Ela só sabe que não houve aulas naquele dia
e não havendo aulas, os alimentos foram até aquela instituição. São circunstâncias inexplicáveis para nós, enquanto seres humanos de visão acanhada, mas que estarão muito bem estabelecidas e calculadas pela providência divina. Certa feita em Londres, Madre Teresa de Calcutá recebe a ligação de uma das suas irmãs de caridade, que vivia então na Índia, e ela liga-lhe pedindo: Senhora, nós gostaríamos de abrir um novo espaço aqui. Seria uma casa que nós já encontramos, e esta casa então poderia albergar mais pessoas, e nós gostaríamos de lhe pedir, uma vez que a senhora está em Londres, que pudesse remeter para nós a quantia. Era uma quantia exorbitante de 15 mil rúpias. À época seria uma pequena fortuna. E Madre Teresa diz: mas infelizmente eu não disponho desse dinheiro. Se nós não temos o dinheiro, significa então que Deus não está aprovando esta nova empreitada. Vamos aguardar. E ela então conversa mais um pouco com a irmã e desliga o telefone. Ato contínuo, o telefone toca. Ela imagina que fosse a irmã novamente, por certo. Havia esquecido de dizer alguma coisa. Toma do telefone e uma voz masculina pergunta: nós gostaríamos de falar com Madre Teresa. E ela então diz: sou eu. O homem apresenta-se. Era um representante norueguês. Ele estava ali para dizer que ela havia recebido uma premiação internacional. Era um prêmio pelos trabalhos prestados à humanidade, e juntamente com a condecoração havia uma quantia em dinheiro de 15 mil rúpias como premiação para que ela pudesse investir então dentro das suas obras de caridade. Ela agradece, dá algumas informações, desliga o telefone. E logo em seguida liga para a sua irmã dizendo: minha irmã, eu acho que eu me confundi. Deus realmente quer que nós iniciemos esta obra aí. Eu vou tomar as providências para mandar o dinheiro e você então acerte as condições para a aquisição do novo espaço. Nós iremos aumentar o nosso campo de ação e as nossas possibilidades. Então é a providência divina que consegue manipular energias que nós nunca imaginamos. Mas que quando nós estamos entregues a esta providência e sabemos então que o trabalho não é nosso, o trabalho será sempre de Deus. Em todas as circunstâncias, quando fazemos o bem, não o estamos fazendo sozinhos. Nunca estaremos a sós dentro de um ato de amor. Então, todos os nossos atos de caridade, mesmo quando podem parecer impossíveis para nós, são pensados pelos nossos companheiros do plano espiritual. Pensando nisso, são estas circunstâncias que nos levam, então, a entender essa providência que estará dentro das nossas vidas para cuidar daquilo que nós não podemos cuidar. Então, dentro das condições humanas, haverá sempre uma porcentagem daquilo que é a nossa tarefa. Aquilo que nos cabe dentro das circunstâncias, aquilo que nos cabe fazer e como atuamos dentro do mundo. Mas há uma segunda parcela. A parcela, então, que está por conta de Deus, da providência divina. Deus sempre faz a sua parte. Mas será que nós estamos fazendo a nossa? O companheiro Divaldo Franco, em certa oportunidade, observaria na cidade do Salvador a condição miserável de alguns dos seus companheiros. Ele trabalhava no centro da cidade e já na Cidade Baixa tinha ali aquilo que seria mais tarde a Mansão do Caminho. Era o Centro Espírita Caminho da Redenção e ali havia umas atividades assistenciais. Mas ele tinha sentia a necessidade de fazer algo que não fosse institucional, que fosse algo que partisse realmente dele, que tivesse, então, muito mais do seu empenho. E ele começa a pensar.
E andando então, observa dentro dos bairros do subúrbio de Salvador as condições precárias de moradia. Junta-se com alguns companheiros, divide com eles a ideia e a responsabilidade. Eles levantam uma pequena soma, alugam uma casa entre as palafitas. Eram as condições sobre-humanas. As pessoas moravam em cima dos manguezais. Quando vinham as chuvas e as águas subiam, muitas casas eram levadas. As pessoas conviviam com dejetos humanos, com o esgoto e com o próprio lixo. E ali então eles alugam uma casa. Divaldo faz com que se pinte uma pequena tabueta que é colocada acima da porta. Casa de Jesus. Não seria a casa de um deles, não seria a mansão do caminho, seria a casa de Jesus. Certa feita, quando ele saía do trabalho no centro da cidade, caminhava então e vê uma pessoa caída. E quando a vê caída, ele tem o ímpeto para auxiliar. Para então um táxi. Ele diz: Senhor, esta pessoa precisa ir para o hospital. E o homem diz: mas o senhor é parente dela? Ele diz: não, eu a vi caída no chão, e nós precisamos ajudá-la. Você pode levá-la até um hospital? E ele assim o faz. Bota uma mulher dentro do táxi, os dois vão até um hospital e ali entregam uma mulher para os cuidados. Ao sair, então, o taxista lhe diz: este é o valor da corrida. Ele então vasculha dentro dos bolsos, havia algum dinheiro, mas que não era o suficiente para pagar então aquela viagem. E diz ao Senhor: olha, infelizmente é apenas isso que tenho. O homem volta-se para ele e lhe diz: se o Senhor pôde fazer algo de bom, eu também posso fazer. Assim como aquela mulher caída ali na rua, Divaldo atenderia outras pessoas e as levaria para a casa de Jesus. Entre os moradores havia pessoas com doenças mentais que foram abandonadas pela família. Havia outras que, embora não tivessem nenhum tipo de patologia, foram também abandonadas por brigas familiares, por ciúmes, por inveja. Pessoas que estavam sem ter para onde ir e foram então albergados dentro da casa de Jesus. Entre os doentes, notadamente aqueles que tinham problemas mentais, Divaldo e os companheiros se revezavam. As mulheres que não trabalhavam ficavam durante o dia. Ele e Nilson, que trabalhavam durante o dia, ficavam à noite. E assim se revezavam entre os cuidados, entre a arrumação da casa e entre tantas outras coisas. Numa oportunidade, já depois de alguns meses, uma grande chuva se abate sobre Salvador. As águas então sobem e acabam levando várias das casas, entre elas a casa de Jesus. E quando foi então perguntado a respeito de qual era o sentimento de ver aquele embrião, aquela obra sendo levada, ele então diria: mas a casa não é minha, a casa é de Jesus. Então ele a levou, porque por certo julgou que este não era mais o momento adequado para ela. Ela teve ali o seu momento de servir, teve o seu momento de ser útil. Agora, quem sabe, os propósitos sejam outros. Então a fé na providência divina não estará apenas para aquilo, para as coisas positivas e inexplicáveis que possam acontecer nas nossas existências, mas também de algumas situações que podem representar insucesso momentâneo, mas que fazem parte também dessa contabilidade divina. Então, confiarmos na providência divina de forma alguma significa que nós ficaremos de braços cruzados aguardando que as coisas aconteçam. Também não significará que apenas as coisas boas vêm. Muitas vezes essa providência nos mandará desafios e esses desafios também são importantes para as nossas vidas. Madre Teresa preocupava-se quando não havia comida na despensa para dar aos companheiros. Isso lhe trazia tristeza, era um pouco de sofrimento, mas havia sempre a fé.
Divaldo Franco seria esta personagem que também enfrentaria algumas dificuldades estando dentro da casa de Jesus, mas não perderia a fé. Então a providência divina será o vínculo da nossa fé. Será então o combustível para manter esta fé viva, porque significará então o reforço das nossas crenças e nos dará a ideia exata de que a assistência divina não nos falta nunca, que existem coisas que nós fazemos, mas existirá uma parte imensa daquilo que está dentro da contabilidade divina. Conta-se que certa feita Francisco de Assis estava com Frei Leão. Os dois perambulavam entre um e outro mosteiro, entre as cidades da Europa. E ali estando, Francisco observa que a obra havia crescido. Muitos mosteiros franciscanos haviam sido criados, a ordem estava numerosa, embora perdesse em qualidade. Ele viajava então a sós com Frei Leão. Eles haviam remetido a carta para um mosteiro, dizendo que estavam a caminho, e assim o fazem. Só que durante esse percurso, vem então o inverno europeu, e eles acabam se demorando em algumas cidades. Quando chegam a destino, já era noite alta, e Francisco então, juntamente com Frei Leão, batem à porta do mosteiro, e batendo, alguém do lado de dentro, sem sequer abrir a porta, pergunta: "Quem está aí?" E ele então diz: "Aqui é Francisco, que vem visitar-vos." O homem do lado de dentro diz: "Mas Francisco, o nosso pai Francisco não viria sem ser avisado. Nunca poderia estar aqui sem que antes mandasse uma correspondência. Você está mentindo, me diga quem é você." E mais uma vez ele lhe diz: "Eu sou Francisco, o seu irmão, e estou aqui pedindo para entrar." O homem diz: "Ah, é um mentiroso. Deve ser um bêbado ou mesmo um malfeitor. Eu não vou abrir." E do lado de fora eles observam as pegadas, as passadas do homem distanciando-se do portão. Frei Leão volta-se para Francisco e diz: "Francisco, o que faremos? A noite está alta, o frio está aumentando, estamos em pleno inverno." Frei Leão bate freneticamente à porta. Eles ouvem então os passos aproximando-se e mais uma vez o homem do outro lado pergunta: "Quem está aí?" E Francisco novamente diz: "Aqui é Francisco, o seu irmão, e lhe pedimos em nome de Jesus que abra a porta." O homem do outro lado: "Eu não vou acreditar em você. Ou você me diz quem é, ou então eu vou lá para dentro e não abrirei esta porta." Ele diz: "Eu estou lhe dizendo, eu sou Francisco, o seu irmão." O homem: "Vá para lá, fiquem aí, eu não vou abrir." E eles ouvem então as passadas. O homem distanciava-se. Frei Leão então se desespera: "Mas Francisco, o que será de nós? O que faremos agora?" E aí Francisco então volta-se para ele: "Eu não vejo o que fazer." E Frei Leão então, tomado de desespero, diz: "Francisco, não há o que nós possamos fazer. Não há nada para fazer, Francisco. Veja, nós estamos entregues aqui. O frio acabará por nos matar. Não há um abrigo, estamos no meio do caminho. Não temos como continuar a viagem para encontrar uma cidade." Francisco então olha fixamente para ele e lhe pergunta novamente: "Não há nada que nós podemos fazer?" E Frei Leão: "Não, Francisco, nós não podemos fazer nada." E aí Francisco diz: "Que bom. Que bom que nós não podemos fazer nada." E aí Frei Leão fica sem entender. "Mas Francisco, você não vê? Nós estamos para morrer. E você diz que bom. Você está feliz com isso?" E Francisco diz: "Sim. Eu lhe digo, Frei Leão, que este é um momento de felicidade nas nossas vidas. Porque se não há nada que nós possamos fazer, quer dizer que nós estamos entregues inteiramente à assistência de Deus.
Nós estamos completamente entregues à sua providência. E não há nada melhor e não há lugar mais seguro dentro do mundo do que as mãos de Deus. Frei Leão, então, olha, estupefato, sem entender o que aquilo queria dizer, nem como isso poderia se traduzir em segurança numa noite fria de inverno europeu. Eles não sabiam que, chegando até a parte de dentro, aquele frei que havia atendido a porta encontra-se com outros enquanto eles faziam a refeição. E ele acaba comentando com um, e a conversa e o burburinho vão entre um e outros. Um homem que dizia-se ser o irmão Francisco batia à porta, mas não poderia ser. Um dos monges então diz: mas Francisco me mandou uma correspondência. Ele me disse que chegaria no meio do inverno. Deve ser ele. Voltem correndo para abrir a porta. Deve ser realmente Francisco. Os monges vão, correm céleres até a porta, abrem e veem então a cena. É Francisco feliz, cantando no meio do frio e da noite de inverno europeu, enquanto Frei Leão, trêmulo, observava aquela imagem. Mais tarde os dois seriam conduzidos para dentro do mosteiro, onde estariam em segurança. Em segurança relativa, porque eles já estavam em segurança dentro da assistência e da misericórdia divinas. Então percebemos o quanto esta providência estará dentro das nossas vidas. Para tudo aquilo em que nós não podemos fazer nada, significa que nós estamos entregues 100%, inteiramente à assistência divina. Mas há inúmeros outros momentos em que nós podemos fazer alguma coisa. E nestas circunstâncias, as nossas ações serão preciosas. Então deveremos ficar atentos para o que podemos fazer, o que devemos fazer e como conduzimos as nossas existências. Para finalizarmos, há uma história de uma empresária norte-americana que estava à época com 28 anos. Uma jovem muito bonita que estava numa circunstância muito feliz da sua existência. Alguém que estava noiva como alta executiva de uma multinacional, vivendo então em Nova York, a capital dos grandes negócios, das grandes corporações do mundo capitalista. Ela desdobrava-se entre os turnos de trabalho e os cuidados com os preparativos do noivado. E ali dentro daquelas circunstâncias, ela estava maravilhada. Era como se todos os seus sonhos de toda a vida estivessem se realizando. Um bom emprego, um casamento, a juventude, sonhos e dias felizes estavam ali, mas estariam também no seu futuro. Entre estes preparativos, ela começa a perceber uma leve dor de cabeça, que começou a vir esporadicamente, mas tornou-se diária. E conforme a dor ia desenvolvendo-se, ela, então, começou a ficar aflita. Conversou com o noivo, e ele então disse: mas isso deve ser pelos preparativos do casamento. Você está dormindo muito pouco, trabalhando muito. Tome alguns dias de descanso e isso passará. Ela pegou alguns dias de descanso, desmarcou a agenda das reuniões e dos compromissos importantes para ficar em casa. Mas a dor não passava. Resolveu ir ao médico, que então, observando-a, lhe recomenda alguns exames de imagem, que acabaram por encontrar um pequeno cisto no cérebro. Era uma circunstância fortuita, que lhe trazia então alguns inconvenientes. O médico disse que seria necessário fazer uma cirurgia, que havia uma grande capacidade de sucesso,
por ela ser uma paciente jovem, mas havia também os riscos. Ela decide então desmarcar o casamento, adiaria então aquilo. Vai enviando mensagens aos amigos mais próximos. Eles ainda não haviam recebido o convite, mas estavam expectantes por aquela data. Ela vai então dizendo aos familiares, sem dizer o real motivo, mas dizendo que estava com muitas coisas no trabalho, que precisaria então adiar aquele evento. E todos compreendem. O segredo ficaria entre ela e o seu noivo. Ela prepara-se para a cirurgia e vai então ser submetida a ela. Ficaria alguns dias internada. E dentro destes dias ela tem a oportunidade de pensar em outras coisas. Primeiro vai pensando o quanto a nossa vida humana é frágil. Em um dia estava ela ali toda sorridente e agora deitada na cama de um hospital. Além destas reflexões filosóficas, ela começa a pensar um pouco mais a respeito da própria vida. Percebe que aquele trabalho estava esgotando-a, mas começa a repensar também a sua relação com o noivo. Começa a perceber o quanto a relação entre os dois era de alguma forma uma relação também de negócios. Eles mal se viam, falavam-se ao telefone algumas vezes durante o dia. Tinham alguns poucos momentos e ela começa a perceber que na verdade não conhecia aquele homem. Eles tinham muito poucos momentos de intimidade. Ela pouco sabia do que ele era, além do homem de negócios, do homem que trabalhava, do homem social. Quem era ele? E vai então percebendo amargamente de que ela não amava aquele homem. O seu casamento, assim como várias outras circunstâncias da sua vida, eram circunstâncias de negócios. E ela fica sem saber como fazer para conversar com ele. Após o período de internamento, o médico receitou que ela ficasse alguns dias em casa, também em repouso, e ela assim o faz. Nestes dias de repouso, ela tem a oportunidade de perceber como ele a tratava e vai observando que vários pontos do relacionamento estavam desgastados. Ela decide sentar para conversar com ele e de uma maneira bem franca, tentando ser madura e adulta, começa a perguntar-lhe: como você me vê? Como você avalia o nosso relacionamento? Ele tem um choque. Não sabia onde aquela conversa queria chegar, mas aos poucos vai percebendo que ela estava ali no momento reflexivo. E ele aproveita para também abrir o seu coração e vai dizendo que há muito já não a amava como acreditava que deveria amar para constituir um relacionamento. Inclusive, durante o período do noivado, ele havia se permitido relacionar com outras pessoas, tentando buscar um vazio, preencher um vazio que o relacionamento entre eles não era capaz de preencher. Ela chora bastante e entende que aquele era o momento de cada um seguir para o seu lado. Eles assim o fazem. Ela estava melhor dentro da recuperação da cirurgia. Conversa com algumas amigas e uma das mais confidentes lhe dá um conselho. Volte para a casa dos seus pais. Passe com eles alguns dias. Vá para lá. Apenas para esfriar a cabeça, para tentar colocar as ideias no lugar. E ela aqueceu. Tira, então, alguns dias para esta viagem. Avisa aos pais que passaria alguns dias. E estando ali, os pais, de uma forma muito sincera, não perguntam nada. Vão apenas deixando que ela própria tenha os seus momentos. Não perguntam por que ela viajava sozinha, não perguntam por que adiou o casamento, respeitam o seu espaço. Nos primeiros dias ela chorava.
Chorava escondida no quarto para que os pais não a vissem e não os preocupassem. Conforme os dias foram passando, as dores foram amenizando um pouco e ela vai sentindo-se mais calma. Num dia, ela decide dar uma volta, passeando pelo bairro. Vai então entre algumas casas e vai observando como a paisagem havia se modificado, como a vizinhança havia mudado. E dali a 2 quadras da sua casa, ela se depara com a igreja protestante que a havia recebido durante a infância. E começa a pensar: quanto tempo que eu não vou à igreja? Há quanto tempo eu não entro? E ele percebe que uma das portas, a porta lateral da igreja, estava aberta. Ela aproxima-se e então uma mulher estava ali fazendo a limpeza. A mulher, vendo-a parada à porta, vem ao seu encontro. E ela então pede licença para entrar. Explica a situação de que os seus pais moravam naquele bairro, que ela havia sido educada naquela igreja, mas há muito já não havia estado ali. A mulher então diz que estava apenas limpando e que não haveria problema algum se ela entrasse e sentasse. Ela vai até um dos primeiros bancos. Olha então para o altar, onde havia apenas um crucifixo muito sóbrio. Havia ali o púlpito, os lugares para o coral. Olha então para a iluminação e começa a chorar. Chora de uma maneira copiosa. Era um choro largo. E chorando então, ela percebe que a mulher se aproximava. Senta-se ao seu lado e respeita o seu choro. Não lhe diz absolutamente nada. Ela toma fôlego, olha para a mulher e a mulher lhe diz: pode chorar, minha filha, pode chorar. E ela chora um pouco mais. Retoma então as suas energias e vai lhe dizer, e a mulher então lhe diz: eu não sei o que você está passando, não quero saber, mas gostaria de lhe dar um conselho. Para todos os momentos em que você estiver triste, em todas as circunstâncias em que parecer que uma escuridão lhe toma e que não há luz ao seu redor, há algo que você sempre pode fazer. Jesus nos ensinou uma oração. E infelizmente as pessoas dizem essa oração apenas como se fossem um amontoado de palavras. Não lhes dão o devido valor. Então, minha irmã, eu gostaria que hoje você pudesse orar comigo a oração do Pai Nosso. Mas não como as pessoas fazem. Orar pensando em cada uma das palavras. Pensar em cada uma delas, em como todas elas são importantes para nós. Então, se você me permitir, eu vou orar. E você presta atenção. Ela disse sim. E a mulher então vai dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E conforme ela vai orando a oração, era como se ela nunca tivesse ouvido aquelas palavras antes. Ela vai então mergulhando na significação de cada uma delas e aurindo uma energia desconhecida. É como se ela se sentisse abraçada naquele momento. Ela chora mais um pouco. Ao final da oração, pede para dar um abraço naquela senhora e a senhora aquece. Ela volta para casa e naquele dia ela novamente oraria a oração do Pai Nosso. Passaram-se alguns dias e todos os dias, fazendo aquela mesma oração, ela vai percebendo nuances diferentes. Coisas que nunca havia percebido numa oração repetida há séculos dentro da humanidade. Não é que a oração estivesse diferente, mas ela estava mudada.
O seu olhar era outro. Por isso, a oração tinha tanto impacto na sua vida. Passados os dias, ela decide voltar a Nova York. Mas antes de voltar, vai até a igreja, tentando encontrar aquela senhora. Decide ir no mesmo dia e horário da outra vez. Mas chegando lá, a igreja estava fechada. Ela resolve ir até a casa do pastor, que ficava ali próximo. Pediria informações sobre aquela senhora tão gentil que a havia ajudado de uma forma que ninguém poderia imaginar. Conversa com o pastor e ele então fica aturdido. Chama sua esposa e a esposa ouve toda a história, mas ao final diz: isso é impossível. Porque sou eu mesma, com outras companheiras da igreja, quem arrumamos tudo, quem limpamos. Nós não temos dinheiro para pagar alguém que faça a limpeza da igreja. E, diante disso, das características físicas que você está me dizendo, esta senhora não está dentro da nossa comunidade. Eu não vejo como isso possa ter acontecido. A mulher então se desculpa. Realmente deve ter se confundido, vai dizendo ela. O pastor então, também sem entender, despede-se. Os dois voltam-se para casa com olhares curiosos. Mas enquanto voltava, ela tem a certeza de que aquela mulher existiu, porque era a presença de Deus na sua vida. Era alguém que Deus colocou no seu caminho para lhe ensinar a orar, para lhe ensinar a ter fé. Então, a nossa mensagem de hoje é a mensagem também de que nós precisamos ter fé, de que podemos confiar na providência divina, que ela nos auxiliará, mas que há também uma parte que nos é necessário fazer. Então hoje, para que possamos encerrar, a nossa proposta é de fazermos a oração do Pai Nosso, mas tentarmos fazê-la de uma forma diferente, pensando e meditando em cada uma das suas palavras, tentando compreender o sentido profundo e os ensinamentos que Jesus nos passa através de cada uma delas. Então, vamos também nós, fechando os nossos olhos, fazendo o silêncio interior, para dizermos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas e piores tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado a todos, um abraço carinhoso em todos os amigos do Centro Espírita Semeadores do Amor. Muita paz.